Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do À Conversa com o Mark Tier. Hoje tenho aqui comigo a Nádia Lopes, que vem hoje... volta outra vez nada, errei muito. Um bocado. Yeah. Já não faço isto há um mês. Então vá. Pode ser. Então, 3, 2, 1... Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do À Conversa com o Mark Tier. Hoje no nosso quinto episódio. Hoje temos aqui a Nádia Lopes para falar um bocadinho connosco. Olá Nádia, como Olá. estás? Obrigado por teres aceito o convite. Eu é que agradeço. Nádia, eu normalmente peço sempre para o convidado se apresentar, fazer uma pequena apresentação. Fala-me um bocadinho de ti e do que é que tu fazes. Então, como já disseste, meu nome é Nádia Lopes, sou natural de Candeixa Nova, resido em Coimbra já há alguns anos e sou solicitadora e acho que é por isso que aqui estou. Acho que Exatamente. foi esse o mote. Então explica-me o que é que faz uma solicitadora? Então, o solicitador, genericamente, é um profissional da área do direito. Tem na sua gênese uma proximidade muito grande com o cliente, com as empresas. Os profissionais do direito são muitas vezes vistos como pessoas muito distantes e o solicitador, acho que o papel do solicitador é um papel que veio cortar ou que tem vindo a cortar ao longo dos anos com esse estigma, com essas falsas questões do distanciamento do direito com o cidadão comum e com as empresas. E, portanto, o solicitador é um auxiliar da justiça e um auxiliar do cidadão e das empresas. Ok. Eu vou-te fazer uma pergunta um bocado leiga de quem percebe muito pouco do assunto. No fundo é um complemento quase ao... Quer dizer, um solicitador não faz a mesma coisa que um advogado. Então o solicitador vai, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, vai a tribunal. Okay. Vai só ao tribunal quando se toca em determinados assuntos, nomeadamente no direito civil. Não vai ao direito penal, mas vai a tribunal. Okay. Que é realmente a pergunta é interessante porque é comum as pessoas dizerem pois, mas os advogados vão ao tribunal e vocês não. É mentira. Nós também vamos. Pois, sim, faz sentido. Diz-me uma coisa, o que é que tu diariamente, qual é que é o teu, como é que dizer, o que és mais solicitada para fazer na tua área? Olha, eu faço essencialmente direito dos registros de notariado e direito comercial. O que é que eu faço mais? Faço documento particular autenticado, que é uma das formas, há 3 formas de fazer, de efetivar negócios, negócios de compra e venda, negócios de permuta, de partilhas, doações, e é uma das áreas onde eu mais estou à vontade. O que é o documento particular autenticado? Então, como eu disse, há 3 formas de efetivar os negócios. Há a forma que é mais conhecida, que é a escritura pública. Há o procedimento de casa pronta ou o procedimento simplificado casa pronta, e há o documento particular autenticado, que é um ato próprio de solicitadores, de advogados. Sim. Os notários também fazem, mas é onde nós nos destacamos. Sim. Nesse diz-me uma coisa, tu chegaste aqui, tu tiveste até uma passagem pelo mercado imobiliário, certo? Olha, eu costumo dizer que foi a minha sorte. Para muitos, eu quando terminei o curso, já há muitos anos, diziam-me, eu passei ainda na área do direito, puro e duro, e quando rompi, digamos assim, com essa área, diziam-me que eu era doida. Hoje eu digo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Boa. Porque... Mas que achas que foi pela experiência ou porque precisavas de realmente outro desafio que não...
na altura foi a necessidade, Ok. portanto estamos a falar daquela época em que toda a gente se queixava que mandava currículos e não Sim. obtinha qualquer resposta, nem que fosse para uma caixa de supermercado. Isso aconteceu. Sim. E parece que foi há muito tempo, mas não foi assim há tanto tempo. Não foi quanto assim há isso. muito tempo, não. E esperemos não voltar a esse Exatamente. momento. Mas na altura eu tive de romper e achava que nunca mais ia olhar para o direito. O que é certo é que a área do imobiliário tem tudo a ver com a área do direito, com a área da solicitadoria, mais propriamente dita, e trouxe-me muita experiência, trouxe muitas pessoas muito boas à minha vida e às quais eu sou muito grata. E se calhar foi o imobiliário que me voltou a trazer. de novo. Aliás, não é se calhar, foi o imobiliário. Foi alguém muito grande dentro do imobiliário que me puxou novamente para a minha área de formação e cá estou eu. Pô, muito bem. Até diz uma coisa, na visão de uma solicitadora, eu querendo, eu por acaso ando num processo de querer comprar casa. O que é que eu tenho que ter de cuidados numa visão de uma solicitadora? Tipo, o que é que tu achas que eu tenho que ter atenção? O que é que eu devo fazer a nível legal? Porque hoje em dia, apesar de tudo, há sempre cuidados que a gente deve ter e coisas que devemos olhar quando estamos a comprar uma casa. O que é que tu achas na visão de uma solicitadora? O que é que tu recomendas a uma pessoa como eu que está à procura de casa? Olha, Dionísio, eu acho que quando se compra uma casa há duas coisas muito importantes. A primeira, e como eu já lá passei, posso dizer abertamente, é assegurar-se que está a ser acompanhado por um profissional da área do imobiliário que o aconselha na vertente mais económica, mais direcionada para as necessidades daquilo que se procura, daquilo que se pode ter mediante a capacidade económica e financeira. E depois há a parte onde nós entramos. Essa parte acho que dentro do processo nós servimos um pouco para evitar mais à frente que tenhamos ou que o cliente tenha dissabores. Okay. Então nós entramos na parte da verificação da documentação, na preparação do processo burocrático, aquilo que as pessoas querem mais, que é a escritura. Claro. E nós, antes de todo o momento de felicidade da escritura, nós temos um trabalho muito, muito preponderante para evitar problemas. Então o que é que temos de verificar? Temos de verificar se a casa que estamos, a documentação da casa que estamos a analisar, que está toda presente, que está toda já recolhida para se poder marcar a escritura. E então verificamos uns quantos documentos. Caderneta, certidão do registro predial, depois vamos ver se estamos a comprar um apartamento ou um prédio isolado. Quando se diz prédio, diz-se uma casa. As pessoas moradia, normalmente não é? acham que prédio é um edifício. Sim, não é verdade. Um prédio é todo pode ser uma casa, pode ser um terreno. Tudo isso são prédios. Um terreno? Um terreno também é um prédio. É um prédio, pode ser rústico, pode ser urbano. Sim. Então, se for uma fração autónoma num apartamento, se for um apartamento, temos de ver o prédio mãe, que é basicamente a base onde está inserida a fração que vão comprar, e temos de ver a fração, temos de ver se há ónus. Há ónus que são facilmente cancelados, nomeadamente a hipoteca, que é a mais comum. Temos de ver se aquilo que está na caderneta predial bate certo com aquilo que está no registro predial. Temos de ver se há certificado energético, que é muito importante, porque sem ele não se faz. Pode-se fazer, mas isso implica, obviamente, sanções. E eu, por exemplo, não faço. Só no caso de a lei o dispensar. Temos de ver se há licença. Ora, isso da licença é todo um tema, não é? Porque o que eu vejo é que agora, de repente, como se, entre aspas, acho que se está com a sensação que não ter licença se pode vender à vontade.
Eu não sei o quanto é que isso... Eu às vezes fico a pensar, será que compraria uma casa sem licença de utilização? Apesar de que se eu for a crédito não tenho hipótese. O banco não aceita. Isso, não é isso. Olha, a licença, o Decreto-Lei 10/2024 de 8 de janeiro vem-nos retirar a responsabilidade de verificar se há licença e também ficha técnica, também já lá vamos. A licença não deixou de existir. Aliás, deixou de existir com o nome licença de utilização, as que tinham mantém, e aquilo que passou a existir é uma resposta à comunicação prévia relativa às obras novas que estão agora a vir para o mercado. O processo de licenciamento mantém-se, ao contrário daquilo que as pessoas acham que deixou de existir. Desde 2024 não precisamos ter licença. É mentira. Nós precisamos ter licença. Eu aconselho sempre o cliente e as imobiliárias com quem trabalho, com as quais trabalho, aliás, eu aconselho sempre a dizerem ao cliente mais o vendedor, porque tem esta ideia que às vezes a comunicação social, sim, vocês às vezes são um bocadinho mauzinhos a passar informação e a induzirem em erro a pessoa. Portanto, a licença é obrigatória na mesma. O que se pode fazer é fazer a escritura, o documento particular autenticado, sem a apresentação. Agora, as consequências existem. Ok, então explica-me isto de uma forma de eu também entender. Imagina, eu comprei uma casa, vamos supor, não é? Eu tenho... comprei uma casa à pronto, não precisei de ir ao banco, comprei uma casa sem licença de utilização. Quais é que são os problemas, ou o que é que eu posso ter para a frente, além de, que eu já ouvi muita gente também dizer isto, que é, depois se tu quiseres vender para o futuro e a lei não tiver, se não for a lei for outra, lixas-te, entre aspas. Olha, a licença basicamente diz que tu podes usar para aquela finalidade e que a construção que tens ali está perfeitamente legalizada. Portanto, desde logo isto dá-te uma segurança muito grande daquilo que estás a comprar. Se estás a comprar uma coisa sem licença, o que é que te pode acontecer? Pode-te acontecer que a Câmara Municipal da área onde está inserido o imóvel te venha questionar sobre a não existência de licença. Atenção, a lei dispensa algumas situações. Se a construção tiver sido feita e não tiver sido objeto de alterações que sejam passíveis de licenciamento antes da entrada do regeu, se tiver sido construído então antes da data, que depois também varia consoante os locais, mas genericamente podemos apontar o ano de 1951, se tiver sido construída, já por si só já estava dispensada de licenciamento. Se tiver sido a posteriori construído, aí não. Aí, ou se tiver sido alterado após essa data, aí já temos de submeter o processo à Câmara Municipal, sim, e verificar se cumpre todos os requisitos para a finalidade a que se destina, no caso, habitação. Então, diz-me uma coisa, achas que esta questão da licença é um ato de desespero, entre aspas, dos nossos governantes para tentar acabar com a crise da habitação? No sentido de, mais do que às vezes a gente achar que até às vezes é só a comunicação social que faz esta divulgação desta forma, mas talvez termos políticos, não achas que também há aqui um bocadinho aquela coisa do, pronto, agora que mesmo não tenha licença pode comprar uma casa e viver nela? Olha, eu acho que a ideia é muito boa. A ideia poderia ser muito boa se na nossa gênese tivesse sido incutido desde sempre, se o nosso povo, a nossa população, tivesse incutido que liberdade é responsabilidade. O povo anglo-saxónico tem muito essa forma de viver. Que nós temos aqui esta liberdade, mas eu quero as coisas muito, muito certinhas. Nós sabemos que nós, quanto menos pagarmos, quanto menos fizermos, melhor, porque dá-nos menos trabalho. Não nos preocupamos o que é que pode acontecer se não o fizermos. E, portanto, eu acho que a ideia poderia ser muito boa, mas acho que não se pode aplicar a nós portugueses, que somos um bocadinho procrastinadores de fazer.
Ok. E portanto, acho que foi mal pensada. Ok, achas que realmente foi tipo um ato um bocadinho como um ato até, isto de certa forma até pode prejudicar, acho eu, pode até em termos do mercado prejudicar um bocadinho o mercado, porque vai começar a entrar casas e habitações que não estão, que até muitas vezes podem até nem ter condições para... Assim, quem compra aquilo que fica nos DPAs, nas escrituras, nas casas prontas, é que quem compra assume que sabe aquilo que está a comprar. Portanto, se não lhe é explicado, deve-lhe ser explicado. Começa a ser explicado nas imobiliárias. Sim. Acho que tem um papel preponderante nesse ponto. E depois acho que nós, quando vamos titular, acho que devemos explicar ao máximo e a pessoa estar ciente daquilo que está a fazer. Okay. E ciente que lhe pode trazer alguns dissabores e algumas dores de cabeça. Não acho que venha realmente resolver o problema que é o da habitação. Acho que o problema da habitação se deve essencialmente à falta de oferta, não é ao excesso de procura. Okay. A procura tem vindo a crescer, é um facto, as condições felizmente não são as mesmas que eram há 15 anos atrás. Sim. E nisso nós não nos podemos queixar, mas a oferta é substancialmente reduzida em função daquilo que é a procura. E, portanto, não acho que seja isto que vai resolver. Acho que isto vai criar alguns problemas, se calhar não no imediato, mas mais à frente as pessoas vão-se... Achas que, por exemplo, se da vez de, ok, vamos abolir a licença, e agora vou ser um bocadinho... como é que é dizer? Ser um bocadinho crítico nesse aspecto de... Talvez não era mais fácil o processo ser menos burocrático para tirar uma licença ou para fazer... Sem dúvida. Porque o que eu noto é, por exemplo, muita gente, e conheço pessoas, e tu também deves conhecer, que querem construir casa e depois esperam 3 e 4 anos até terem uma aprovação para poder construir uma casa. Será que se este processo não fosse mais, rápido, no sentido de... Ok, olha, pronto, é assim, temos de ser em meses, da vez de ter que ser em anos, não seria mais... Não acabaria com esse problema da habitação, diria eu? Olha, eu acho que é um excelente momento para falarmos sobre isso. Estamos nas vésperas de eleições e autárquicas, que são as autarquias que fazem onde se processa todo o processo de licenciamento. As autarquias, infelizmente, não funcionam todas da mesma forma. Há câmaras municipais onde o processo de licenciamento é um processo leve, é um processo rápido, é um processo muito próximo do cidadão, muito próximo do promotor imobiliário, que é quem maioritariamente submete projetos às câmaras municipais, e eu ouço muitos promotores a dizerem: eu gostava de construir naquele sítio, mas tendo em conta que está dentro do perímetro daquela Câmara Municipal, eu não me atravesso. Ouvíamos isso muito aqui em Coimbra há uns anos. Eu tenho sentido algumas melhorias. Agora, não são melhorias que te possa dizer que se refletem no imediato. Sim. E tenho algum receio de que aquilo que antes corria mal continua a correr mal, que são os prazos, o cumprimento de prazos, que o Decreto-Lei 10/2024 veio aqui revolucionar um bocadinho, mas nós sabemos, as câmaras são pessoas e nós sabemos que há forma de protelar, de protelar e depende muito de quem está à frente, depende muito, às vezes não é só de quem está à frente, é de quem está nos gabinetes e eu acho que na próxima vez que entrar numa Câmara Municipal vou ser posta na rua depois de dizer isto, mas é aquilo que eu sinto. Pois, sabe, o que eu sinto cada vez mais é que há medidas, às vezes parece que é um bocadinho de desespero, às vezes político até, por exemplo, a dos 35 anos também é mais um exemplo daquilo que eu acho que às vezes é um bocadinho de desespero, que no fundo não vem ajudar em muita coisa quando a questão da habitação, se resolver-se aqui uma questão burocrática e às vezes, eu não sei, eu acho que também, eu agora vou falar isto está, eu não sou, eu vou ouvindo falar e também não sei se isto tem veracidade ou não, mas a questão dos terrenos também, que agora acho que os terrenos urbanos também, terrenos rústicos podem ser convertidos a urbanos de
uma forma mais fácil. Acho que é assim qualquer coisa deste género. Talvez tu até nos podes explicar melhor essa questão. Mas, por exemplo, isso talvez também não é uma medida de... Pode também se tornar uma medida de desespero nesse sentido? Eu acho que às vezes as medidas vêm para a rua e são estudadas em gabinetes. Okay. E acho que é o grande mal da nossa legislação muitas vezes, porque deveria ser estudada no terreno, deviam ser questionados os profissionais que todos os dias lidam com essas questões e muitas vezes são postos de lado quando se estão a preparar o processo de legislar sobre determinados assuntos. Acho que não vão ao encontro muitas vezes das necessidades. Okay. Porque, como se diz muitas vezes, no papel é muito interessante e o processo pode ser muito, muito vantajoso para o cidadão. Depois a aplicabilidade da legislação se calhar não se reflete naquilo que era o objetivo do legislador. Sim. Em relação aos terrenos rústicos, olha, eu sou-te muito franca. Eu não estou propriamente ainda à vontade com o tema, por falta de tempo e porque também não vejo... Daquilo que eu sei, continuamos a ter as câmaras municipais aqui a poder decidir. E, portanto, o poder discricionário às vezes é muito interessante. É muito interessante de ver que oscila. Sim, consoante o assunto que temos à frente. Claro. E, portanto, não é um assunto sobre o qual eu já me tenha debruçado a 100%, que não, mas creio que vem na mesma linha daquelas coisas que se mandam cá para fora e que não se pensa muito bem como é que vão funcionar na prática. Pá, se funcionar, parabéns, estamos cá todos para aprofundar a questão para que seja vantajoso para o cidadão. Olha, puxando aqui um bocadinho uma coisa que falaste aqui há pouco, até sobre um bocadinho da comunicação social e tudo mais, e de alguma desinformação que às vezes já, o que é que na tua visão e na tua área, falando muito especificamente da tua área, o que é que tu achas que principalmente a internet e o mundo digital veio fazer às vezes, porque acho que faz também coisas boas, mas o que é que achas também que é que de mal pode induzir às pessoas que... Olha, vocês marketeers são fundamentais. Obrigado. Contudo, há uma tendência, não é só vossa, acho que é geral, de se falar daquilo que não se sabe. E muitas vezes a internet é uma forma de veicular a informação ou deturpada ou errada. Sim. E depois o cidadão não a consegue filtrar e, portanto, toma como totalmente verdade. O tomar totalmente verdade uma informação que não está totalmente certa pode induzir o cidadão a cometer alguns erros. Eu ontem posso dizer que estava a falar com os promotores imobiliários que me diziam, olha, a ficha técnica, da mesma forma que a licença já deixou de existir, a ficha técnica agora também já não é obrigatória, por exemplo. Porque nós vimos isso, tu vais à internet, tu pesquisas e diz-te, já não é preciso licença, já não é preciso ficha técnica. A ficha técnica é nada mais nada menos do que, para simplificar, o BI da casa. Okay. É onde está quem foi o fornecedor das torneiras, quais são as torneiras que estão ali instaladas, qual é a canalização, onde é que se comprou o material. E o próprio promotor imobiliário responde-me que está na net. Está na net. E não é verdade. E, portanto, vocês às vezes são um bocadinho mauzinhos connosco. Sabes que eu acho que muitas vezes nem é os profissionais, não estou a dizer que não aconteça, mas às vezes nem são só os profissionais da área do marketing. Muitas vezes e o que eu acho, e isto partilhando às vezes a opinião até com alguns colegas da área, que é muitas vezes até as próprias pessoas... imagina que tu enquanto solicitadora tens acesso à internet, tu não precisas, e uso-a muito bem, mas imagina, tu podes publicar o que tu quiseres. Sim. Estás a ver? Sim, não há filtro. E muitas vezes o que é que acontece? Que a gente,
óbvio que lidamos muitas vezes com alguns clientes e sabemos o que é que estamos a falar. Eles muitas vezes querem dizer o que acham que as pessoas querem ouvir. O que interessa. Portanto, às vezes eles acham que por o dizer uma meia-verdade ou uma verdade camuflada, estás a ver? Eu estou farto de dar exemplos, é como aquela malta que, nada contra, mas que vende cursos de como ficares muito rico em 10 dias. Olha, se souberes de algum que funcione, avisa-me porque... Eu nunca testei, mas eu também não conheço nenhum que ficasse rico com esses cursos. Quer dizer, se aparecer aí algum que nos diga que a gente vai fazer o curso. Sim. Mas tipo, isto muitas vezes é para dizer, claro que quem coisa pega num desejo de alguém e muitas vezes potencia a um nível que também não lhe dá a segurança, que é, calma, que não é assim, para fazeres isto tudo está todo um caminho a percorrer. E o que eu acho muitas vezes até na tua área e na área fiscal principalmente e tudo mais, é que há tipo muita gente a falar do assunto que nem percebe o que é que está... Que nem percebe e às vezes estão a dizer coisas que não são... O imobiliário é uma delas, tipo... houve GNN de coisas, tipo... E depois chegas ao fim e percebes que aquilo não é realmente bem o que... Olha, eu ouço muito, e se nós formos à internet fazer uma pequena pesquisa, por exemplo, o contrato de promessa. Sim. E ouço muito que o Código Civil diz-nos que o contrato de promessa tem de ter obrigatoriamente o reconhecimento de assinaturas, deve ser sobre forma escrita, ter reconhecimento de assinaturas e ser objeto da certificação da licença de utilização, porque o tal decreto-lei que eu falei há pouco veio retirar a obrigatoriedade da verificação da licença de utilização, mas não veio retirar a certificação da existência no reconhecimento de assinaturas no contrato de promessa. Okay. E ouço muita gente na internet, ouço muitos profissionais do imobiliário e as pessoas... normalmente dizem, nós dizemos que dispensamos o reconhecimento de assinaturas, só não sabem as consequências disso, e mais o comprador é a parte mais frágil do contrato de promessa e que fique ciente que não está minimamente protegido se o contrato de promessa não for alvo de reconhecimento de assinaturas, não é autenticação, é reconhecimento de assinaturas e da certificação da licença de utilização. O nosso Tribunal da Relação de Coimbra, em novembro do ano passado, portanto é muito, muito recente, veio voltar a afirmar esse ponto, essa necessidade, e é importante que toda a gente... Quando vai à procura na internet, já não basta irem à internet e fazerem um contrato de promessa que não protege minimamente as partes, que acontece muito, porque a internet está inundada de minutas de contratos de promessa que são feitas. Eu às vezes pergunto-me se quem as fez tem alguma cadeira de direito, porque às vezes são crimes lesa pátria. E achas que a inteligência artificial pode afetar a tua área nisso? Eu acho que não. Achas que... Eu tenho uma opinião muito, muito honesta sobre a inteligência artificial, que é um bocadinho sobre a internet. Ele vai buscar o que está na internet e muitas vezes pode não ser o mais correto. É isso. Mas ouve-se agora muito falar sobre as profissões que podem ser... abolidas. A minha é uma delas. Não é. Não, mas sim, não. Eu acho que eu acho que há muita coisa que é humana, que tem que ser humana, e muitas coisas também que eu acho que cada situação é uma situação, e tu talvez podes dizer melhor que ninguém que cada situação tu às vezes podes até fazer um outro a situação parecida, mas tu no teu dia a dia deves apanhar muita coisa diferente que tu... Olha, a inteligência artificial, e vamos um bocadinho, passando aqui um bocadinho a publicidade do ChatGPT, é maravilhoso. Agora tem de ser filtrado pela pessoa. Mas tem que ser uma pessoa que saiba tanto ou mais. Eu acho que é um bocadinho isso, é saberes se aquilo realmente é correto. Olha, eu vou aqui entrar num assunto um bocadinho controverso. Há muito pouco tempo surgiu uma notícia de um acórdão de um tribunal que se veio a verificar que foi utilizada a inteligência artificial, o ChatGPT, para fazer o acórdão.
Eu acho que isto diz muito. Havia legislação que estava mencionada no acórdão que não existia. Supostamente, eu não li o acórdão, portanto, atenção, estou a falar daquilo que também ouvi. Eu estou a ir um bocadinho ao encontro daquilo que eu acho que mas deve eu ser também feito. li essa notícia e basicamente eram leis que não existiam. É isso. E este é o problema, porque o ChatGPT é uma ferramenta maravilhosa se for filtrada. E, portanto, é para isso que nós servimos, nós profissionais, nós também a podemos usar. Se a sabemos usar bem, acho que pode ser uma vantagem e uma ajuda preciosa no nosso trabalho. E também no cidadão, só que depois tem de ter o filtro. Sabes que eu acho que o problema dessas ferramentas, eu digo sempre, não é usar e não é elas existirem, aí está, é pessoas que com desconhecimento, que não conhecem uma determinada matéria, querem lá ir e querem achar porque aquilo está lá escrito que é o... Ok, é já absoluta, sei. É verdade absoluta. E esse é o problema às vezes das redes sociais, da inteligência artificial e vossa. Não, eu acho que é muito, sabes que é muito, eu acho que isto é muito porque tu hoje, e isto é uma coisa que deveria, eu acho que no futuro vai haver, espero que sim, mas acho que deveria haver logo a partir da escola, logo do teu início de educação, teres uma educação como é que se usa a internet, como é que se usa, porque eu sou de um tempo eu, por exemplo, quando começaram a vir os primeiros computadores e tudo mais, eu tirei cursos de computadores e de internet, só que na altura tu usavas o Word, o Excel e pouco mais. PowerPoint. Era tão giro. Sim, opa, e tipo, não usavas, a internet era uma coisa, sim, era tipo, para teres internet, eu lembro-me que para ter internet, tipo assim, à vontade, demorou... Não sei, ia dizer quase aos meus 16 ou 17 anos que eu tive internet à vontade, no sentido de, ok, ligo-me todos os dias à internet e vou à internet. Olha, Dionísio, eu sou do tempo, nós temos pouca diferença de idades, Sim. mas eu ainda sou mais velha que tu. Eu sou do tempo em que os trabalhos da escola se faziam todos à mão. Sim. E lembro-me que era uma privilegiada porque tinha acesso a uma coisa chamada ETV, que era uma espécie de uma quase evolução para o computador, de uma máquina daquelas de escrever antigas, sim. como eu tenho no meu escritório, acho que já viste. Eu tinha a sorte de ter acesso a uma ETV e para mim aquilo já era o auge da evolução tecnológica. E hoje a internet fica à disposição de uma criança de 1 ano. Sim. Isto é perigoso. E é porque depois tu percebes que não há... E eu acho que depois isto é o controle. Depois chegas a uma altura também é muito difícil de controlares quando também... Hoje em dia tu andas com um aparelho na mão que tens internet em todo o sítio e tens acesso a tudo, não é? É muito difícil. Eu acho que fico doente se não tiver telemóvel e se não tiver internet. Mas é uma coisa tipo muito que se enraizou. E eu acho que depois o problema isto é como tudo. Eu acho que eu comparo muitas vezes com conduzir. Tens pessoas que conduzem bem, tens pessoas que conduzem mal. A internet é um bocadinho a mesma coisa. É verdade. Tens pessoas que sabes usar e as pessoas que não sabem usar e usam da maneira que... E depois é assim, tu tens uma coisa diferença do conduzir. É que o conduzir tens uma coisa que é, tu vais lá no carro, até podes mandar uns bitites para fora, mas és tu, não é? O teu corpo que lá está. Se tiveres um acidente és tu que bates. Na internet tens a proteção de uma tela que... Escondes a cara. Escondes a cara, se quiseres, ninguém sabe se és tu até. Tu até podes não ser tu, podes inventar um nome e inventares meteres uma fotografia qualquer. Portanto, é toda uma diferença. Eu acho que o que vai acontecer, que já acontece, eu tenho tido clientes que me falam muito disto, que é algumas estratégias que eles usavam, por exemplo, de Instagram, por exemplo, de seguir abusivamente pessoas. O Instagram já começa a cortar, já começa a bloquear perfis, porque já vai começar a haver todo um controle, mesmo das próprias plataformas, para começar a ser mais humanizado. E eu acho que até mesmo um dia vamos chegar a uma altura, espero não estar muito enganado, mas já vamos chegar a uma altura que tudo mesmo que for informação, até de inteligência artificial, pode ser, não digo verificado, mas pode ser... Sem ter alguém a validá-la por trás, não é? Podes ter uma validação por trás. Isso, que já acontece com os anúncios. Eu vou dizer isto, eu acho que seria o sonho para
os profissionais de todas as áreas, porque Sim. a internet, a inteligência artificial, acho que vai obviamente mexer com tudo o que é áreas de profissão, áreas de lazer, de entretenimento. Aliás, entretenimento até já mexe há muitos já anos. mexe bastante, É sim. verdade. Mas se o passo seguinte da inteligência artificial for a proteção daquilo que se passa, Sim. se calhar nós vamos conseguir ter acesso a uma informação muito mais fidedigna e mais correta e todos nós vamos ganhar com isso. Claro. Agora, não sei até que ponto. Olha, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu recebo currículos de meninos e meninas, chamemos-lhe assim, Sim. de jovens que estão a acabar a sua formação e que mandam currículos. E eu posso dizer que eu já recebi currículos que são feitos com inteligência artificial e que a minha vontade de responder é muito pouca. Achas que isto pode criar uma geração mais preguiçosa? Eu vou-te responder aquilo que respondo junto dos meus amigos. Eu penso que isto pode criar uma geração de burros. Ok. E não queiram entender isto como preguiça. Queiram entender isto como falta de necessidade de conhecimento. Porque, no fundo, o que é que as pessoas que usam ativamente e incorretamente estas ferramentas fazem? Eu não preciso de saber. Porque eu vou lá e pesquiso e eu tenho a resposta e está tudo bem. E depois isto vai criar uma falta de necessidade de pensar, e o nosso cérebro precisa muito de pensar para se exercitar, e tenho muito medo que os nossos jovens, a geração que vem depois da nossa, que tendam a não querer saber. Sim. E isso é um problema. Isso vai ser um problema muito grande a nível mundial. Sim, porque se pensarmos bem, se tu não tiveres, se tu não e já acontece e já não é, como é que dizer, não é uma coisa de hoje, já acontece desde que começou a surgir o ChatGPT, que é começares a ver que o malta que começa a não estudar e começar a entregar tudo feito por inteligência artificial porque não tem... Um simples currículo. Sim. Eu lembro-me de fazer os primeiros currículos e aquilo para mim era uma festa, fazer um currículo. Sim. Porque até era a forma de eu olhar para o meu percurso e ver onde é que eu podia evoluir mais, porque me faltava ali determinada competência e eu tinha noção daquilo que tinha feito. Eu tenho a certeza que quem faz um currículo no ChatGPT não olha para ele. Não. Porque se não se deu ao trabalho de pensar, também não se vai dar ao trabalho de analisar o que lá vem escrito. E eu era incapaz de contratar alguém que eu vejo logo no primeiro Sim, a primeira contacto, impressão que ela dá, exatamente. Se calhar um dia vou-lhe pedir para fazer um contrato de promessa, vai ao ChatGPT e diz: faz-me um contrato de promessa no prazo de 6 meses para a casa assim e tem a resposta. E eu a seguir vou olhar e vou despedir. Claro, sim. E depois o problema é que depois isso pode vir, como é que é dizer, depois acaba por, mesmo pedindo ao ChatGPT, ele depois não é capaz de analisar e perceber o que é que está incorreto. Muitas vezes o problema é esse. Claro, e É por que isso não és é que eu capaz acho de... que nós solicitadores não vamos ser afetados, porque eu tenho esperança que o ser humano queira mais e melhor e, portanto, nós estamos cá para realmente balizar aquilo que está bem e que está mal. Exatamente. Olha, Nádia, estamos a chegar ao fim. Eu peço sempre aos nossos convidados que façam aqui uma mensagem um bocadinho até dos desafios que é ser um empreendedor. E tu és uma empreendedora e, portanto, sabes que os desafios são constantes. E aqui uma pequena mensagem só, se quiseres falar diretamente para o teu nicho ou falares diretamente ou falares para o público em geral, um bocadinho do que é que tu aconselhas a quem quer ou entrar na área do empreendedorismo ou entrar na área da solicitadoria. Exatamente. Se quiseres podes falar aqui para esta câmara. Olha, eu há bocadinho quando cheguei dizia-te que era muito engraçado ser patrão.
Sim, sim. Porque nós éramos ricos, é aquilo que se vê. Na verdade, o ser empreendedor, ser patrão, é tão complicado. E eu já passei, eu já fui trabalhadora por conta de outrem, já fui trabalhadora independente. E olha, é a posição pior. Ser patrão é a posição pior. É a mais desafiante, é aquela que necessita de mais resiliência. Agora, acho que é o caminho, porque nós temos de evoluir. Alguma vez na vida nós temos de evoluir, e acho que se houver empreendedores, acho que a tendência será sempre para uma evolução até do mercado de trabalho, porque eu ouço muita gente dizer, não há trabalho, ok, se calhar podes fazer alguma coisa para teres trabalho. Eu tive de cortar com muitas coisas que tinha na minha vida, e tive de deixar de fazer algumas coisas que fazia antes, porque estava à vontade, para ser empreendedor, porque é uma dor de cabeça. Não, eu acho que é muito o que vendem muitas vezes, aí está, na internet, é ok, vais ser empreendedor e vais passar a vida nas Caraíbas, cheio de dinheiro, e não é bem assim, e é assim, não é que eu digo assim, reclamo, mas é uma coisa que eu acho que é um desafio. É muito bom. É um desafio que sim, bom. É aquele tipo de coisa que eu digo assim, pá, dói, e a gente sabe que é as dores de cabeça que dá, não é? Mas é de toda uma. Como é que é dizer? Eu, a certa altura, eu não sei se o meu pensamento está certo ou errado, mas eu acho que vai chegar uma altura da nossa sociedade que vamos ter muita gente assim. Não tanto aquela mentalidade do vou para um emprego das 9 às 5, mas eu acho que vai chegar uma altura da nossa sociedade que nós, enquanto empreendedores, vamos ser fundamentais. Eu vou-te fazer uma pergunta. O que é que te diziam quando tu eras miúdo, quando tu andavas na escola? Era para ir trabalhar para a função pública. Sempre. Não era por aí. Olha, eu sempre ouvi dizer, e os meus pais, a minha família, as pessoas que me rodeavam, diziam-me: tens de estudar muito para teres um bom emprego. Sim. Eu acho que se tem de cortar com isto. Eu acho que se deve começar a incutir nas crianças, desde logo, olha, tens de ter muitas ferramentas, tens de ganhar ferramentas que sejam coesas e muito sedimentadas, para poderes um dia ter alguma coisa que te faça ser feliz naquilo que tu desenvolves, na tua atividade profissional. Não é teres um emprego. Sim. Porque ser empreendedor não é ter um emprego. Não, muito longe. E os empregos têm os dias contados. Sim. Acho que temos de olhar muito mais para o mercado de trabalho como temos de ser empreendedores. E temos de ter a coragem, porque ser empreendedor é ser corajoso. Sim. Não, sem dúvida. É chegar a casa ao fim do dia e ter vontade de chorar, porque não correu bem. E acontece tantas vezes. E é ver, correu mal porque tenho aqui alguma coisa que me está a puxar. Eu sei o que é que me está a puxar para trás, mas eu vou conseguir. E portanto, temos de começar a preparar as nossas crianças e os nossos jovens para isto, porque eu acho que será o futuro. Ser empreendedor é o futuro. Sem dúvida, também acho que concordo plenamente contigo. Olha, Nádia, mais uma vez obrigado. Obrigada por ter estado aqui. Já sabem, se gostaram deste vídeo, deixem um gosto no vídeo, comentem o que é que vocês acharam, as vossas dúvidas. Também vamos deixar na descrição os contactos da Nádia e das redes sociais. E até ao próximo episódio. Até mais.